Mauro, e aí? A pergunta que a gente tinha feito era quem ganha ponto, quem ganha não ganha ponto. Eu ouvi você falando, você falou assim, acho que tá acabando o negócio de fazer teste, né? Agora tem que ajeitar uma galera aí e é com essa turma que vai. Não tem mais muito tempo para escolher um, escolher outro e tal. Eu acho que, de certa forma, ele desperdiçou um jogo em que ele poderia, contra um adversário que desafiou muito mais o Brasil do que a Coreia, porque é um time melhor, né? Bom lembrar, a Espanha se classificou no grupo que eliminou a Alemanha na Copa do Mundo, passando pela... A Espanha não, o Japão eliminou a Alemanha, passando pela Espanha. Tem o mesmo técnico desde a Copa da Rússia, 2018. É um time com mais conjunto, tem vários jogadores em times europeus, né? Times médios, times ali grandes nos seus países e tal, mas minimamente relevantes, né? No futebol mais competitivo do mundo. Então você tem aí uma seleção que, primeiramente, claro, até escrevi isso no meu blog antes do jogo. O Japão vai desafiar o Brasil mais do que a Coreia, a tendência, e foi. Né? E foi. Então acho que ele perdeu a chance de enfrentar um adversário de outra escola, que joga a Copa do Mundo sempre, que vai para o Mundial e que poderia testar melhor seu time base. Aí fez várias experiências e serviu só para queimar alguns jogadores, né? Também por erros individuais graves, né? Acho que os erros do Hugo e do Fabrício Bruno são erros deles, eles têm que assumir. Quer ter um discurso, não, porque critica, tem perseguição, não tem nada. Jogou bem, elogia, jogou mal. Você vai ser criticado. Fazer o quê? Vai falar que legal, o cara errou aqui. Não, errou. Paciência, o goleiro errou. Tem que ser dito. Todo mundo está vendo, né? Enfim. Mas eu acho que não dá para ficar mais perdendo nenhum tempo com isso. Ele tem que trabalhar em cima da equipe que ele imagina que vai ser a espinha dorsal ali da seleção, com uma mudança ou outra. E eu não me conformo dele não chamar o Endrick, mesmo sem jogar no Real Madrid. Para mim, o problema é do Xabi Alonso, se o Endrick não joga lá. Tem que chamar o Endrick. Richarlison faz o que na seleção? Todo respeito ao Richarlison, tem uma história de vida bacana, um cara legal, a gente gosta dele. Mas não dá. O gol que ele perdeu na jogada do Estevão, estou aqui do lado de um especialista, para mim foi um mau posicionamento, porque a bola foi perfeita. Ele estava mal posicionado. O centroavante, da minha visão, quando a bola viaja, ele já sabe mais ou menos onde vai cair. E já se posiciona. Opa, ela vem aqui. Eu vou me colocar aqui, vai ter o tempo de bola certo e tchum, gol. Falecido Gaúcho do Flamengo faria aquele gol com um bêbado, com olhos fechados, de qualquer maneira faria aquele gol. Porque estava muito fácil, a jogada do Estevão foi perfeita. Então, assim, teve a chance e perdeu. No Tottenham ele melhorou em relação à fase anterior, que era péssima. Mas não está no nível para jogar na seleção brasileira. Eu concordo. A Copa do Mundo passada é a Copa do Mundo passada, gente. Fez um golaço e tal, se destacou em alguns momentos, mas já passou. Estamos falando da próxima, não da que passou. Então, eu não entendo. Eu acho que, por exemplo, o Estevão tem que jogar. Rodrigo, Vinícius. Esses caras são a solução da seleção brasileira, para mim. Tá? E o Rafinha também, claro. E acho que o Endrick tem que ser usado. Ele tá bom, não tá lesionado. O Xabi Alonso não escala. O problema do Xabi Alonso, cara. Cara, esse cara ganhou um Campeonato Brasileiro pro Palmeiras. Tem 19 anos agora, né? 19 anos. É um menino. Não serve mais. Ele conhece o garoto. É um bom... A gente já falou um pouco sobre isso. Eu não entendo muito bem isso aí, não, sabe? Antes da bola. Era o Dorival antes. O Dorival também... Não, o Dorival queimou, né? Ele queimou o garoto. Ele fez os gols importantes assim que o Dorival estreou contra europeus, em jogos maiores. Ele não chamava mais. E sem estar ainda no Real Madrid. Ele iria pro Real Madrid, não foi? Ele estava indo pro Real Madrid. Ele não tinha nem jogado contra europeus. E ele, quando apareceu em campo no Real Madrid, ele sempre respondeu. Só que teve uma lesão, o titular é o Mbappé, depois que ele chega o Mbappé, aí não dá para competir nesse momento com o Mbappé. O cara vai ser o dono da posição. Apareceu o menino lá fazendo gol também lá no Mundial, lá o espanholzinho, né? Aí tem aquela coisa, a mídia espanhola vai ficar e tal, então fica mais difícil para ele, voltando de lesão. Agora pensa na seleção brasileira, esse cara pode ser, claro que pode ser útil. Claro. E ele não joga mais porque, eu acho que é um erro, não sei se dos empresários dele ou do Real Madrid, não sei quem tomou a decisão, ele não está inscrito no Castilha, então ele não joga no Real Madrid Castilha. O Vinícius jogou, o Renier, que está no Atlético Mineiro, jogou, o Casemiro jogou, o Valverde jogou, o Rodrigo jogou, que é uma oportunidade de você fazer uma transição. Você está jogando no time de baixo ali, mas está jogando, estão te vendo. Os caras estão vendo você jogar. A imprensa está vendo, a torcida está vendo, o técnico está observando. E ele não tem a oportunidade de jogar. Foi colocado só no time principal. Mas para a seleção brasileira, eu acho que um jogador como ele, não, assim, ser ignorado, eu acho um erro grave. Entendeu? Você tem 26 nomes. O Igor Jesus não é melhor do que ele. O Richarlison não é melhor que ele. Quem é melhor do que o Endrick? É sim. Sabe? Centroavante. Pedro. Forte. Pedro bem, ele joga... eu acho que tem que ter o Pedro e o Endrick. Ele bem, na minha opinião, né? Porque são dois centroavantes diferentes. Estilos distintos. Você vai com uma Copa do Mundo, você leva duas formas de você atacar
pelo meio. O Ancelotti colocou o Pedro na briga com o Igor Jesus, né? Ele falou, não, o Igor Jesus é um estilo diferente, eu tenho ele, eu tenho talvez o Pedro, ele colocou na entrevista, ele falou. A gente vinha falando, né? A gente tava falando aqui fora do ar, a gente falou assim, pô, e o Endrick, o que tá acontecendo? Não tá jogando. A única coisa do Endrick que me chama a atenção é que o Ancelotti trabalhou com ele no Real Madrid, e lá no Real Madrid, o Ancelotti chegou a dar uma dura pública no Endrick, né? Falou, não, ele não pode fazer isso, tem que tomar decisões melhores e tal. Então é a única coisa que eu concordo, eu acho que o Endrick é melhor que todos esses que foram convocados até agora, está no momento, mesmo que não esteja jogando há 5 meses, 4 meses de lesão, é melhor do que o Richarlison, porque o Richarlison também não está bem, mas tem alguma coisa estranha nessa relação aí do Ancelotti com o Endrick que a gente não sabe ainda, porque no Real Madrid o Ancelotti dava dura nele, né? Então tem alguma coisa. O garoto de 18 anos, 19 anos, ele vai tomar dura, ele está aprendendo, pô, faz parte do processo, gente. Agora, pensando no time, ele como técnico, esse cara vai me entregar o quê? Esse cara pode te entregar muita coisa. Esse é o ponto. É sim. O Endrick é um estilo Ronaldo, né? Centroavante de força, arrancada. Ainda está crescendo, né? Ele tem 18, 19 anos, ainda pode ficar mais forte, pode ficar mais parrudo. Às vezes é um pouco violento, eu acho. Algumas disputas de bola aqui no Brasil, ele passava um ponto. Tudo isso, na minha visão, é ajuste de um garoto. Que o pessoal fala muito assim, não, o garoto sai daqui, ele vai evoluir na Europa. Claro, você com 17 para 18 anos, vai evoluir aonde? Aqui não, vai evoluir lá. Porque com 18 anos, ninguém está pronto. Todo mundo está em evolução. Em qualquer atividade profissional na vida. Verdade. Não é isso? Pô, o cara com 18 anos, ele está começando ainda a vida profissional dele, a trajetória naquela carreira que ele escolheu. Não só jogador de futebol. Então é claro que ele evolui lá. É evidente que ele evolui lá. O Zico não evoluiu lá, porque o Zico foi com 30 anos, mas era uma outra época, né? Era um outro momento do futebol. O Magrão foi com 30 anos. Exato. O Falcão foi mais jovem, mas já foi pronto. O Falcão foi tricampeão brasileiro. 27, 28. Tricampeão brasileiro, o Falcão, quando foi para Roma. Exato. Então era outro momento. O jogador ia para lá, agora eles vão muito novinhos. Então é evidente que eles vão evoluir lá. E acho que, assim, para mim, o Estevão, o Endrick, esses garotos, não vou falar do Vinícius, do Rodrigo, que já são feitos já, são campeões da Europa, essa coisa toda. Esses meninos, eles são pedras preciosas, têm que ser muito bem trabalhadas. Não se desperdiça assim, acho eu. E eu não entendo, assim, ele ficar de fora por conta de jogadores que são bons jogadores. O Endrick tem potencial para ser muito mais que um bom jogador. Perfeito.